preciso dizer que o Shino é o melhor personagem de Boruto. Fala aí, mestres, beleza? Thunder aqui trazendo pra vocês o resumão do episódio 5 de Boruto. Mas hoje não vai ser apenas um resumão, não. Aconteceram umas coisas bem interessantes nesse episódio que eu quero ser um pouco mais reflexivo, sim, ser um pouco mais Platão, um pouco mais Sócrates, um pouco mais, assim, de humanas. Porque existiu uma leitura muito interessante sobre o personagem Shino aqui. Exatamente, minha gente, o personagem com senso de estética sobre óculos pior do que o Ciclopes. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de dar o seu like, cara. O like ajuda bastante. E também no final de todo o vídeo a gente tá fazendo uma enquete aqui nos cards, então respondam elas. E se vocês não sabem, a gente também está reupando alguns vídeos no Facebook, então por favor, confira a nossa página aqui na descrição. Aproveita e já confere todas as nossas redes sociais aqui também. O episódio de hoje a gente já começa vendo um cara meio putaço assim, com o espírito da ragatanga de novo. Aquele espírito maligno daquela invocação do episódio passado. Sim, eu falei que era uma quimera, ou melhor dizendo, um nuê. Teve um pessoal nos comentários falando: Thunder não é um macaco, é uma quimera. Caraca, veja a porcaria do vídeo antes de fazer comentário. Seja uma pessoa melhor, por favor. Não é seja, é seja, tá? Mas enfim, o cara ficou putaço porque qualquer motivo, sabe? Dane-se o motivo. Ninguém se importa com o motivo daquele cara. Ele é só um personagem genérico. E vemos que o Mitsuki deu um jeito nesse cara, sendo a primeira apresentação dele na obra. Pelo menos no anime de fato do Boruto, porque a gente já conhece ele do mangá. E como a gente viu no episódio passado, o pessoal destruindo a escola inteira, agora eles estão sem sala de aula, estão tendo que ter aulas, é claro, no meio do campo. Ter aula ao ar livre, com os passarinhos, borboletas e formiga picando a sua bunda. Eis que o Mitsuki é introduzido finalmente à classe do Boruto e já mostrando uma certa admiração por ele, assim, um certo vínculo do nada, mostrando que ele está lá para manter uma boa relação entre a Vila do Som e a Vila de Konoha, já que no passado vocês sabem que deu muita treta entre elas. E ao longo dos episódios a gente vai vendo que ele é mais forte, mais inteligente do que a maioria daqui, tanto que ele quase matou o UAB e tirou uma onda resolvendo um super problema complexo do Shino. Porque o Boruto conseguiu responder de boa a questão do Shino e ele falou: isso tá pouco, eu quero mais, eu manjo pra caramba, a Hinata me faz estudar tipo assim umas 37 horas por dia. Eu espero que pelo menos nisso a Hinata sirva, né, pra ser uma boa mãe. Porque eu amo a Hinata, mas eu sei que o desenvolvimento de personagem dela é quase zero. Ah, é uma tristeza. No meio disso tudo, a gente vê o Mitsuki sendo introduzido, mas também outra coisa interessante acontecendo, a falta de capacidade do Shino em ser um bom professor. E não, ele não é um bom professor. Ele é inseguro, ele não sabe ter controle sobre a turma, ele é facilmente influenciado por algumas críticas. Infelizmente, o Shino não estava se mostrando muito bem até então, tanto que a gente entra no diálogo dele com a Kurenai, fazendo um paralelo bem bacana, porque a Kurenai foi professora do Shino, então é muito bacana ela instruir ele a ser um professor, né? Passar o seu legado. E ela diz duas coisas muito interessantes. Primeiro, Shino, ninguém esperaria que você virasse um professor. Todo mundo falava que você não servia para ser professor porque você não tem habilidades de um professor. Ele não é comunicativo, nunca foi muito expressivo e nem foi muito linha dura. Talvez o Shino sempre fosse bastante inteligente, mas ser só inteligente não quer dizer que você tem capacidade de ser um bom professor. E ela deixou bem claro, não é porque você serve ou não para ser um professor que você tem que deixar de ser. Você tem que fazer aquilo da sua maneira, da sua forma. E eu achei de fato muito bom esse conselho. O problema é que logo em seguida o Shino dá uma festa, tipo, ele sai com óculos de anos 70 com uma roupa toda descoladona e dá uma festa pro Mitsuki? Essa é a personalidade do Shino? Não, não é. Tudo bem, vai, aquele óculos de estrela é muito melhor que aquele óculos de ciclope que ele tem, vamos combinar. A princípio, a festa até que dá certo, o pessoal começa assim, a se enturmar mais com o Mitsuki, o pessoal gostou da atitude do Shino, então, pô, legal, né, bacana, ele tá começando assim, se entrosar melhor com o pessoal, se ele não consegue ser um professor general, pelo menos que ele seja um professor paizão. E quando ele foi dar o grande finale dele, fazer assim as plantas, os bichinhos, tudo se animar, tudo se mexer, tudo parecer uma festinha do patati patatá, o que acontece? Ele utiliza seus insetos para controlar cada parte da sua festa, mas acabou que os insetos saíram tudo de controle e virou uma zona só. Shino, é tão difícil você controlar os seus insetos? Era tão difícil você fazer eles se acalmarem? Eu entendo assim que você nunca foi muito protagonista, você sabe, foi muito importante pra história, ou teve batalhas épicas e tudo mais, mas cara, era só você recuar os seus bichos. E o que já tava ruim acabou piorando, porque o Mitsuki simplesmente resolveu o problema da pior forma possível, explodindo os insetos tudo. Ele destruiu os insetos, ele
destruiu a festa, ele destruiu o que já estava destruído da escola. Foi, ó, assim, uma festa de arromba. Isso, o Shino ficou meio deprimido, meio triste, assim, meio pra baixo, assim, querendo, assim, receber um abraço. Aí meio que a turma ficou livre, só que eles viram, assim, tipo, alguém, uma pessoa, assim, meio lelé da cuca, jogando vigas de madeira no meio da construção. E obviamente que o trabalho de um aluno é deter um delinquente, um lunático, uma pessoa que tá destruindo tudo. Eles vão lá resolver o problema, porque aparentemente não existe adulto nessa história. Não existem ninjas bem treinados e super capacitados para resolver esse problema. Até parece que a polícia de Konoha foi exterminada. Não, pera. E mais uma vez encontramos mais um cara com o espírito da ragatanga assim encrostado em sua alma. E o pessoal foi resolver o problema e que, cara, foi muito bem dirigido. Uau, foi uma cena muito boa. Sério, a sequência de batalha é legal, gostei. Esse episódio melhorou bastante nisso. E depois de quase quebrar o cara por completo e quase ter o pescoço quebrado, porque o Boruto ia cair em cima dele, velho. Ele tava fazendo tipo assim aqueles golpes de luta livres, manja? Eu acho que é o batistaca, se eu não me engano. Mitsuki chega de novo pra salvar o dia. Inclusive o Mitsuki foi bem introduzido nesse episódio. Teve até aquele momento lá que ele estava falando com uma cobra branca, né? Ele tava passando informações, falando talvez que o Boruto seja a sua luz guia, o seu brilho nos olhos. Eu acho que o chip não tá na Sarada do Boruto, tá no Mitsuki Boruto. É isso aí, né? A gente tem alguns históricos de chip entre garotos aí em Naruto, né? Só falando mesmo. Por conta dessa briga toda, o Shino se sente muito culpado por toda essa bagunça, já que ele estava regado de energia um pouco depressiva, e até a cena foi muito bem construída, fazendo toda a melancolia dele esbanjar na tela. Até parece que o pessoal tá aprendendo a dirigir o episódio de novo, fazendo aquele contraste da sombra dele com a sombra da ragatanga no fundo. Vou chamar aquele bicho de ragatanga, já que o pessoal não gosta que eu chame de macaco, e influenciado por pensamentos negativos, o Shino resolve quebrar o pau com seus alunos. Tá bom, a gente sabe que as coisas aqui não acontecem da forma mais natural possível. E até dá pra entender, né? Ele tá possuído assim, meio putaço da vida, e vai descontar nos alunos. Então, beleza, né? O que eu queria tirar de fato de leitura desse episódio é de fato o Shino. A falta de capacidade dele de ser um bom professor. Não que ele não possa ser e que de fato ele não seja. Pra falar a verdade, não dá pra saber se ele é ou não um bom professor. Pelo que a gente consegue ver, ele tem boa vontade sim, mas ele não tem capacidade, ele não tem treinamento, ele não sabe lidar com alunos problemáticos. E é uma realidade muito interessante, cara. Tem muita gente que vive alguns desses dilemas. Eu já fui professor, eu sei muito bem como que é isso. As dificuldades de você lidar com os alunos, de você não ser compatível com algumas peças ali, das vezes as coisas fugirem do seu controle. E é exatamente isso que o Shino tá mostrando de uma maneira muito boa. É bom pra história, mas é ruim pro Shino, porque, poxa, coitado dele, cara. Ele sempre teve muito problema de comunicação, ele não é bom com palavras, ele mesmo admitiu. Então, pra um cara desse que não tem o biotipo de um professor, virar um professor é muito mais difícil. E eu acho legal do jeito que eles estão retratando aqui na obra, trazendo essa dificuldade de uma pessoa que não sabe se comunicar, que o seu objetivo e o seu trabalho é se comunicar. Tanto que é legal em Boruto algumas dessas coisas acontecerem. Porque se a gente parar pra pensar, eles foram treinados, eles foram criados para serem armas de guerra. Um ninja não é nada mais do que uma arma de guerra. E agora que o mundo tá em paz há anos e uma nova geração nasceu sem estar no meio da guerra, sem saber de fato o que são conflitos reais, eles têm uma mentalidade completamente diferente de todo mundo. E o Shino tá contrastando muito bem isso. Dele se adaptar nesse novo mundo onde ele não precisa ser uma arma de guerra e ter, digamos assim, um emprego normal, um emprego comum, um emprego que pra ele, como ele mesmo disse, é muito importante. Ele aprendeu muito na escola, ele aprendeu muito com seus professores, com seus colegas, então ele quer passar adiante todo esse sentimento, todos os seus ensinamentos, e eu acho isso um motivo muito nobre. Por isso que eu falei, cara, o Shino tá sendo um dos melhores personagens daqui, porque dentro de todos esses episódios a gente viu a dificuldade dele de ser um professor, de não ser comunicativo, de não conseguir controlar o pessoal, de não saber escolher o que é melhor pra sua turma. E todos esses dilemas que esse personagem está vivendo está fazendo todo sentido agora, tanto que ele foi se desculpar pro Iruka, que é o diretor da escola. Então você vê vários elementos muito interessantes da evolução do Shino, tanto como pessoa quanto professor. E cara, eu realmente entendo o Shino, é difícil pra caramba ser um professor.
Tem algumas pessoas, claro, que têm muito mais facilidade, que são mais comunicativas, que sabem interpretar as outras pessoas, que sabem passar conhecimento, mas imagina pro Shino como isso é difícil, sendo que ele sempre teve esses problemas de comunicação. E o pior, eu me identifico muito com o Shino. Na minha época de escola, tipo uns 500 anos atrás, eu era aquela pessoa que vivia no fundo da sala, com aquela nuvem negra em volta, não conseguia conversar com ninguém, porque se eu falasse alguma coisa era motivo de zoação, e se eu não falasse nada também era motivo de zoação comigo. Eu sou da época que não existia nem a palavra bullying pra gente reclamar. E a minha vida inteira eu lutei com esse problema de comunicação, de tentar ser mais comunicativo, de aprimorar as minhas habilidades de fala, de comunicação, de interpretação, tanto de texto, de pessoas, de situações. Eu era muito parecido com o Shino nesse sentido. E olha onde eu tô hoje, fazendo vídeo pra um monte de gente, completamente oposto do que eu imaginei pra minha vida. E por isso que eu digo, cara, o Shino tá sendo um personagem incrível. Ele está mostrando um problema palpável, ele está mostrando um problema real, ele está mostrando um problema que eu me identifico. Ou vocês acham que eu tenho uma facilidade enorme ainda de comunicação? Eu sou um pouco mais de exata do que de humanas, se bem que eu também odeio matemática, então eu não sei do que eu sou. Então eu queria dizer que esse episódio foi legal porque ele conseguiu culminar todo o desenvolvimento do Shino até então, dar um andamento para sua história, mostrar um problema real. E juntando tudo isso, eu quero perguntar se vocês também são assim. Vocês também têm problemas que nem o Shino? Problemas de se comunicar, problema de se expressar, problema de ensinar alguém. E não é só ser um professor, você ensina outra pessoa. Ensinar não é apenas da área acadêmica. Então a minha pergunta aqui no card hoje é: vocês se identificam com o Shino? Vocês têm problema de se comunicar? Porque eu admito, eu ainda tenho. Por mais que eu já tenha dado alguns anos de aula, por mais que eu já tenha alguns anos aqui no YouTube, eu ainda tenho problemas em me comunicar. Eu ainda tenho problemas em me expressar. E agora eu quero saber e conhecer mais vocês. Vocês também têm esses problemas? Então, por favor, respondam os cards e deixe o seu comentário. Eu quero conversar com vocês. E se você gostou desse formato um pouco diferente que eu trouxe aqui, não apenas resumindo o episódio, mas também trabalhando algum conceito dele, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo, se inscreve se você é novo aqui, confere os outros vídeos aqui na tela também. E se você quiser ter mais contato com a gente, siga a gente nas redes sociais, ou ajude a gente também no nosso Padrim que está aqui na descrição. Eu vou indo nessa, então bom anime e até o próximo vídeo.